De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito de música. Converso agora aqui com o Fernando Gomes. Fernando, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Muito boa tarde, Luciano. Que prazer e satisfação imensa estar aí com vocês participando desse programa na TV Educadora. Fernando, queria começar, né, antes de falar de música, falar de você, né? Que você contasse um pouquinho a respeito do Fernando, né? Onde nasceu e como surgiu o interesse pela música. Eu nasci em Curitiba, Paraná, e a música para mim sempre começou desde muito cedo, né? Através do meu pai. Meu pai, na época de 80, ele teve uma dupla sertaneja e ele sempre foi apaixonado pela música sertaneja, e o sonho dele, quando nascesse os filhos, ele queria formar uma dupla também. E por intermédio do destino, nasceu eu primeiro, depois meu irmão, e ele conseguiu formar essa dupla. E desde lá, então, a gente tem teve participado de vários programas, rádios, gravando um CD, e hoje eu estou seguindo a minha carreira solo. Muito bom. E é bacana isso, né? Quando tem um incentivo familiar, né, Fernando? A gente acaba percebendo muitas vezes que um músico acaba ou desistindo ou enfrentando mais problemas porque a família não apoia. Eu acho que é fundamental, né? A minha família toda, desde os meus tios, meus pais, sempre foram muito ligados à música. Eu acho que isso vem de berço mesmo. Eu lembro de ouvir, enquanto meu pai tocava violão na sala, ele tocava, e eu, criança, com 3 anos, já chorava de emoção, porque aquilo já fazia parte de mim e eu nem sabia. Uhum. E estilo, né? Como é que foi essa questão também da escolha do estilo aí te acompanhando? Então, as minhas influências musicais, elas são um pouco ecléticas, assim, elas passam do sertanejo mais clássico, do sertanejo raiz, até o pop, ao MPB, ao rock. Então, eu tenho muito intrínseco em mim todas essas influências, né? A gente fala aí, grupo de rock é Bon Jovi, grupos de U2, tantas outras bandas que eu gosto muito, sertanejo é Zé Luciano, tipo de Jornal, Christian Ralph, todos os caras. E aí, quando eu fui fazer o meu som, eu falei, vou tentar puxar um pouco de tudo isso para formar minha identidade musical. E aí que a gente nomeou esse sertanejo novo, que é o sertanejo pop, que a gente está apostando muito. Muito bom. E é interessante pensar, né, na trajetória, né, e no processo, porque muitas vezes vem o artista como se estivesse pronto ali já, não é? E a gente sabe disso, né? Que é processo, não é? O tempo todo, a vida toda, e nada melhor do que a estrada para formar o artista, não é? Como é que tem sido esse período aí, né? Desde lá da dupla com seu irmão, a carreira solo, né? De fazer esse trajeto mesmo da estrada, da apresentação. Com certeza, eu acho que a experiência ela é necessária, né? Principalmente quando a gente se fala em arte, se fala em música, só você estando na estrada para você saber o quanto isso vai te formar como artista, né? Eu estou na estrada há mais ou menos 18 anos, então eu tenho participado de inúmeros festivais desde o começo da minha carreira, tenho feito participações com várias bandas, com a dupla mesmo em si, feito alguns shows, participações em rádio, TV, muita coisa. Acho que isso agrega muito para a nossa carreira, e isso é totalmente fundamental. Exatamente. Sem ter perrengue da estrada não se tem carreira, não é? Com certeza. E olha, bota perrengue nisso. Qual foi o maior? Você lembra assim de show que flopou, que não deu público? Cara, tem tanta coisa que aconteceu. Perrengue maior que eu digo assim, no show de público eu já toquei para uma pessoa. E o que eu acho mais legal de tudo isso é que você tem que estar acostumado com isso, para que quando você faça um show para um público grande, você esteja preparado também. Então eu sempre fiz questão de entregar para o público, ou quase nenhum público, aquilo que eu gostaria que as pessoas estivessem vendo. Exato. Então, se tiver uma pessoa, ou tiver 10 mil, ou 50 mil, eu acho que a gente tem que entregar o que está na nossa essência, o que a gente está ali para fazer, né? Eu não me deixo abater muito pelo público, assim, mas lógico, a gente, quanto mais troca de energia, mais bonito fica, mais legal é a entrega, né? É isso aí. Acabei lembrando aqui agora,
bem grande. Eu lembro um show que a gente foi fazer em Guarapuava, que é uma cidade do interior do Paraná, que eu moro em Curitiba. Deu problema na van, cara. E voltando aí para chegar no show, indo até o show, a van estourou, quebrou. Tivemos que pegar um táxi para ir até lá. Foi uma loucura. Assim, esse é um dos perrengues que eu passei na estrada. Isso é muito bom. E de fato a gente acaba vendo isso, né? Quem não tem uma história, né, de veículo que parou na estrada, quem não tem uma história de cachê não recebido, né? Quem não tem uma história de uma estrutura que foi prometida, você chegou lá, não tinha nada daquilo, né? Você toca quase no gogó porque não tem equipamento, né? Não sabe o que é enfrentar a estrada, né? Não sabe. Passei por um pouco de tudo isso que você está falando. E o bacana também é justamente, não é, quando você faz essa apresentação que muitas vezes, né, deu tudo errado, não leva muita fé aí, mas você vê lá uma pessoa emocionada, depois um relato, uma mensagem que chega, né, das pessoas elogiando o show, né, dos casais que se formaram durante o show, né, às vezes tem essa história, né, olha, conheci minha namorada, o namorado, o noivo, o marido lá durante um show e fica aí com isso marcado para o resto da vida. Tem muito essa conexão que existe, essa troca no palco entre o público e o artista. Eu acho que isso é incrível e eu sempre sou muito engajado assim, a ter esse lado mais emocional, né? Tocar o coração das pessoas através da música, e não tem preço maior, não tem na verdade preço que pague você sentir a emoção do público, o carinho do público de te receber, assim como você está recebendo a energia deles, de um abraço, depois de comentar, olha, essa música marcou minha vida, e você cantou, a pessoa se emociona, a pessoa chora, a pessoa abraça. Isso eu acho que não tem preço que pague. Maria Fernanda aqui parabenizando pela voz, não é? Já elogiando aqui, não, nem ouviu cantar e já achou a voz bonita, né? Obrigado, olha que eu tô, obrigado Maria, eu tô ainda com a voz se recuperando, porque o tempo está muito seco aqui no Paraná, então eu tô com um pouco de tosse ainda, mas obrigado. E ela está perguntando justamente disso, né? Quais os cuidados que você tem, né? E como é que é, né, cuidar do seu principal instrumento aí, que é a voz. Sim, a gente tem que intensificar, ter um cuidado maior em questão do tempo, principalmente aqui em Curitiba, que é muito frio. O tempo é muito instável. Então a gente precisa sempre estar em dia com a voz, cuidado, não pode tomar nada gelado. Então se a gente faz um show, geralmente depois dos shows a gente sai com a temperatura muito quente, então já tem que sair, porque você vai para o ambiente externo, você tem que colocar um cachecol para fechar, porque como são as cordas vocais que a gente está cuidando, não dá para dar chance para azar, né? Então a gente faz todos esses cuidados, aquecimento vocal, bebe muita água, cuida o máximo que dá. E com participação aqui das nossas espectadoras, Cristina perguntando um pouquinho, Fernando, a respeito de composições, não é? E aí eu queria emendar aqui por uma informação que eu tenho do release, não é? Que a questão da composição aí começa com um amor não correspondido, é fato? Fato consumado. Quem nunca, né, Luciano? Exato. E o que seria da música, não é, sem os amores não correspondidos, não é? A gente perderia uma produção imensa, não é, de músicas de qualidade aí ao longo da história. Com certeza. Essa canção eu compus há mais ou menos 17 anos atrás. Uhum. Então eu era adolescente ainda, e aí foi meu primeiro amor não correspondido. Eu fiquei muito inspirado e compus essa canção, que levei 17 anos para gravar. Compôs, ficou lá na gaveta, né? E como é que foi resgatar isso, né? Quem foi responsável, né? Como é que surgiu essa possibilidade? Então, quando foi feita essa canção, como por ser a minha primeira canção que eu compus, a gente fica com aquela coisa do sentimento, aquela dor, e você acaba guardando na gaveta e você não quer falar sobre aquilo, né? Mas uma vez com um amigo meu muito próximo, hoje eu sou o padrinho de casamento dele, ele pediu para mim, eu comentei com ele que tinha feito uma música e eu resolvi cantar para ele, falei assim, olha, eu fiz essa música para aquela pessoa.
E falou, cara, você precisa gravar essa música é muito boa, olha o refrão, olha tudo isso. E ele sempre foi muito enfático pedindo para que eu gravasse. Mas como era muito pessoal, ficou com aquele receio, mas é muito pessoal, acho que não vou gravar. Acabou se arrastando 17 anos aí. E na pandemia, pagou tudo, eu decidi vou pôr em prática, eu lembrei que ele falava. E falei, vou gravar, vou ver como é que vai ficar. E o resultado tá aí. A música saiu, tá quentinha, saiu do forno agora. Muito bom. E a responsável, aí, a musa inspiradora, sabe da música ou não? Sabe, hoje ela é uma amiga distante, né? Uhum. Mas ela sabe, desde a época que eu gravei, eu cantei pra ela também, então ela já decorou a música há muito tempo. Muito bom. E é interessante isso, não é? O quanto a rotina mesmo é o fator de criação, não é? E como é que tem sido as outras composições, né? O que te motiva a compor? Como é que acontece a tua dinâmica de composição? Eu, como bom sagitariano, eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar com as pessoas, saber conversar com os amigos, com as pessoas com quem eu me relaciono, sobre o cotidiano da vida delas, né? O que acontece, sobre o dia a dia, sobre os amores não correspondidos, sobre as paixões, as frustrações, as desilusões. Eu acho que tudo isso abre uma caixa na minha cabeça para a criação mesmo, e a gente tem feito novas composições em cima do sentimento das pessoas, né? Uhum. E você tem uma questão assim de parar para compor ou não? Vem um insight aí, de vez em quando, aquela madrugada sem sono, olha, eu tenho que compor isso agora. Como é que funciona? Tem um pouco disso. Eu não tenho uma receita pronta, mas geralmente eu gosto muito de compor a melodia. Eu sempre estou muito ligado aos sons que estão rolando e eu tento trazer isso para mim. Então, às vezes, vem uma melodia bacana, eu falo, sabe que bacana essa melodia, então eu gravo e guardo. E aí, sobre as histórias, eu converso com alguém, eu gostei dessa história. Aí eu escrevo alguma coisa como se eu trouxesse aquilo para mim e faço ali a composição e depois eu junto a composição com a melodia e vou lapidando a canção. Muito bom. Parcerias, não é? Tem como funciona essa questão também da parceria? Tem compositores que são meus parceiros, Dani Discher, que é um grande compositor aqui em Curitiba, também o querido René Fernandes, a gente está compondo uma música junto, o René é vocalista da banda Evo 84, a gente está compondo uma música nova agora, e a partir desse mês que vem a gente vai estar lançando minha segunda música, que é do René Fernandes, grande amigo nosso aí, compositor. Muito bom. E é bacana também a questão, né, da parceria nesse sentido, né, da divisão da experiência, não é? E também como a amizade se fortalece com a parceria e vice-versa, né? Como é que às vezes bate o santo com aquela pessoa e fala assim, não, esse tem afinidade com a música que eu faço. É impressionante, eu sou muito fã assim, de alguns compositores, o próprio René e o Dani são grandes compositores, e eu fico muito feliz de poder trabalhar com eles, porque são linguagens diferentes, são cada um com as suas histórias, somando junto com a minha, a gente pode produzir grandes canções, e tem uma dupla de compositores que eu sou fãzaço, que é o César Augusto e Pisca, e inúmeras músicas que marcaram a história da música sertaneja do Brasil foi com esses dois caras aí que são referências para mim. Então você vê que é a dupla que compunhava as canções juntos e que tá na boca da galera aí até hoje. Muito bom. A Cristiane aqui, né, tá dizendo que Alguém Ideal foi a trilha sonora do pós-pandemia dela, tá certo? Ela disse que acabou um namoro de anos no período da pandemia aí, né, e que depois virou trilha aí da playlist dela. Eu fico feliz, obrigado, Cris, por ouvir minha canção, e que bom que ela faz parte da tua vida. Fico muito feliz de saber disso. Fernando, o Igor colocando uma outra questão importante aqui, que é a escolha de repertório, não é? A gente estava falando aí de composição, de parcerias, mas também tem aquela questão, né? Olha, vou escolher uma música que não é minha, não é? Como é que se faz esse processo, sendo que a gente tem certeza aí que você deve receber uma chuva aí de composições, né? De cantores, de material interessante? A gente faz uma seleção, né? Junto com...
ouvir muito. Tem muito compositor, uma galera legal que compõe bacana pra caramba, então a gente senta e eles mandam as músicas, a gente pega uma tarde inteira e ouve, e aí tenta adequar com a minha linguagem, com o meu perfil, com a sonoridade que eu acho que vai ficar legal na minha voz. Tem muita música incrível que os compositores fazem, mas nem sempre elas encaixam na minha voz, no meu perfil, no estilo, né? Mas eu tenho... A seleção é assim, a gente senta, ouve a tarde inteira, depois seleciono as melhores, que ficam legais, eu toco elas, os compositores mandam um pedaço, a gente toca, canta junto. Aí depois que selecionou, a escolhida a gente manda bala, grava. Muito bom. E é interessante isso, né? Porque o processo mudou muito, não é, do cenário musical. Antes a gente tinha aquela questão da produção física da música, né? Você tinha o CD, etc. Hoje, com a questão online, né? Às vezes, olha, dá para ir para o estúdio fazer colocar lá, não é? Até a seleção, não, vamos fazer um material audiovisual disso também, né? Vamos gravar um clipe, etc. Né? Mas a possibilidade de testar hoje, né, de ir para o estúdio ver se casa na voz, se funciona, abriu um pouquinho esse leque, né, no sentido de, olha, não precisa mais ter aquela elaboração de, olha, a gente precisa escolher pelo menos 8 músicas, precisa ter 12 aqui para montar essa mídia física para poder lançar, né? Hoje dá para ir de grão em grão aí testando, não é, e colocando de fato a tua cara no trabalho. Com certeza, hoje a internet facilitou muito as coisas, né? Desde uma composição que você pode fazer em parceria com um compositor que não mora, por exemplo, aqui em Curitiba, pode ser do Brasil inteiro, desde a entrevista nossa que estamos fazendo. A internet ajudou muito nisso. E também na gravação a mesma coisa, grandes músicos do Brasil inteiro podem gravar parte do seu áudio, do seu instrumento, ele pode enviar para o produtor, é uma coisa muito tranquila, assim. Isso facilitou demais, né? Exato. E quando a gente fala também de parceria, né, muitas vezes a pessoa pensa em parceria na composição, mas às vezes a parceria vem num toque mesmo, né, no sentido, olha, você está colocando a voz assim, que tal colocar assim, né, vamos tentar alterar esse refrão de tal forma, né, e acaba ganhando aí na qualidade musical. Sim, o meu produtor, ele é um cara que agrega muito nisso, assim. A minha música mesmo, Alguém Ideal, foi trabalhada, foi repensada para trazer para os dias atuais. Então, toda a sonoridade, a forma como se coloca a palavra, uma nova roupagem foi remodelada na minha canção. E eu acho que isso é o papel e a visão do produtor musical, né? É isso aí. E como você coloca, né? As redes também deram uma outra possibilidade, que é de acompanhar a rotina do artista, não é? Então, o pessoal aí que procurar pelo @ Fernando Gomes Cantor, não é? Vai poder aí ter uma pitadinha do seu dia a dia. Com certeza, a gente sempre está colocando coisas novas. Agora, essa novidade do lançamento da minha carreira está sendo bem legal, então todos os dias tem bastante movimentação. Eu falo sobre minhas músicas, sobre os próximos projetos, sobre o Pé na Estrada, que a gente vai fazer nas rádios do Paraná e do Sul do Brasil. Então, o pessoal vai poder acompanhar nas minhas redes sociais. Sigam Fernando Gomes Cantor, @ Fernando Gomes Cantor. Muito bom. Fernando, eu só posso desejar ainda mais sucesso, não é? Já fica o convite que quando estiver aqui pelo Sudeste, dá uma passadinha aqui para falar presencialmente conosco, tá? Tanto pela TV quanto para a rádio. Espero realmente aí te ver cada vez mais em todas as mídias e cada vez mais, né, rompendo aí barreiras com a sua música. Conte sempre conosco aqui para divulgação. Luciano, só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo espaço, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Obrigado, TV Educadora, e com certeza, assim que eu estiver passando no Sudeste, eu vou chegar aí na TV Educadora para a gente fazer umas modas aí, cantar para a galera de São Paulo. Valeu? É isso aí, querido. Grande abraço, sucesso sempre, viu? Valeu, tchau, tchau.